Altura neste Hora Económico para analisarmos os temas do dia, em particular o adiamento da privatização da TAP, com o convidado habitual Guilherme W. de Oliveira Martins. Muito boa noite, obrigada pela sua presença já habitual. Já percebi por uma conversa informal lá fora, antes de entrarmos para aqui, que para si é uma notícia positiva o facto da TAP não ter sido vendida hoje. É uma notícia positiva porque, em todo o caso, há que defender o interesse estratégico e há uma obrigação histórica por parte do Estado português em manter esta companhia aérea. Interesse esse que, no seu entender, não estava acautelado. Interesse esse que não estaria acautelado. Portanto, há aqui uma obrigação histórica que já vem do passado e que esta venda, desta forma como é feita, vem evidenciar uma série de problemas. O primeiro problema está associado precisamente à falta de transparência de todo este processo. O que nós denotamos, mesmo com as declarações que são feitas pelos vários líderes parlamentares de apoio, mas em sentido diverso, mesmo com uma palavra comum que é o interesse estratégico e o acautelar do interesse nacional, por parte do CDS e do PSD, o que nós notamos é que este processo não é transparente. E este processo não é transparente porque, na realidade, falta um organismo ex ante de controle deste processo de privatização. O Governo utiliza uma série de consultores, mas que são nomeados pelo próprio Governo, portanto não há aqui uma visão independente deste processo. E por outro lado, para além desta falta de transparência que é evidenciada em todo este processo e que nos leva a uma série de avanços e de recuos, e hoje o que aconteceu foi um recuo, também nos leva à questão de saber se por parte do Governo havia esta urgência de resolver o problema até ao final do ano, e com este adiamento, mais este adiamento, vem demonstrar que as privatizações, apesar de constarem do memorando, não são uma imposição da troika inicial. Nós temos efeito comparado. Na Irlanda, por exemplo, nós não temos privatizações, não temos processo de privatizações. O que quer significar que... Mas não é a primeira vez que se tenta privatizar a TAP na história do país e muito menos não estávamos sob intervenção externa nessas alturas. Sem dúvida, mas de facto há uma demonstração que o memorando, mesmo com o processo de revisão, e portanto nós já não estamos a falar do memorando na versão inicial, que o memorando teve várias alterações e teve uma série de alterações que são necessárias assinalar, e portanto este Governo tem responsabilidades do ponto de vista das alterações, mas o que é facto é que o Governo devia ter mais força negocial e tentar acautelar o interesse estratégico. É que mais do que as obrigações que resultam deste plano de financiamento, mais do que estas obrigações, estão também as obrigações da União Europeia. É que, na realidade, nós estamos a falar de serviço de interesse geral. Portanto, a TAP aparece como um serviço de interesse geral e que, nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, também está sujeito a uma derrogação das regras de concorrência. Em que Mas, sentido? no seu entendimento, a privatização da TAP tinha apenas como objetivo o encaixe financeiro para o Estado? Tinha apenas um objetivo de encaixe financeiro, a resolução através de medidas extraordinárias. Não é? O Estado tenta resolver o seu problema de receita, um problema de curto prazo, um problema de déficit, e que permitiria encaixar, porque nós vemos que a receita que também está em causa também é uma receita despicienda. Aliás, ainda hoje a própria Secretária de Estado do Tesouro, Maria Luísa Albuquerque, disse isso mesmo, disse que não se esperava que desta privatização saísse um encaixe significativo para o Estado. Não. E mais do que a questão do encaixe significativo, é que o valor da dívida, isso é um problema mais geral, não é um problema só da privatização da TAP, neste caso concreto. Há aqui um mito que se cria em torno das privatizações, é que os vários processos de privatização que estão em causa, e nós só estamos um concretizado, que é a questão do BPM, portanto é o único que está concretizado, mas os vários processos de privatização representariam uma redução da dívida pública. O que não é verdade, porque nós estamos a falar de valores muito diminutos. Estamos a falar de valores globais em torno dos 2% do valor total da dívida. Portanto, o que quer significar que o processo de privatização, os vários processos que estariam em negociação não representariam um valor significativo, nem em termos de encaixe financeiro com medidas extraordinárias, como também de valor global de dívida. E por isso considera que a TAP deveria continuar sob a alçada do Estado? Sim. E como é que se resolve o problema financeiro da empresa? Com certeza. E aqui há também uma questão muito importante e que
no fundo, rodeia todo este processo de privatização. Quando nós falamos em privatização em sentido genérico, nós estamos a falar de uma venda por parte do Estado, uma venda sem condições, num processo, eu diria um processo de walk-away, em que o Estado, de um momento para o outro, vem dizer a uma entidade privada, entrega chave na mão e a entidade privada assume o ativo e o passivo. Sem condições, existiram algumas, pelo menos definidas no caderno de encargos. Com certeza, mas no fundo o processo visto de forma simplificada implicaria a entrega num momento zero e essa entrega seria assumida por privados, de acordo com orientações privadas. Isto já está assumido, que o Governo assume, vê isto como uma perspectiva utilitarista, mas em todo o caso não segue as regras que são adotadas, nomeadamente as regras de boa conduta nos processos de privatização, nomeadamente há uma cartilha que é adotada pelos vários Estados, que é a cartilha da OCDE. E a cartilha da OCDE prevê um manual cuja última versão é 2010, cujo título é a privatização no século XXI, e o processo de privatização do século XXI não é um processo mero do walk-away, é um processo que pressupõe várias fases, incluindo a fixação de um regime transitório, tendo em conta toda a componente de ativos e passivos, de trabalhadores, e o próprio processo, e a própria transparência que deve rondar este processo. Portanto, não será um processo com a criação de um momento zero, num momento único. Se eu estou a entender todos esses pressupostos, um deles seria o Estado não alienar a totalidade do capital. Pelo menos num momento inicial. Porque, voltamos à questão, é que nós estamos a falar de um valor desprezível, mesmo dos passivos, por referência a todos os compromissos que o Estado assume. E eu ia dizer-lhe há pouco também um aspecto muito importante, é que mais do que os compromissos assumidos no plano financeiro, no plano de ajustamento financeiro que consta da Troika, há obrigações de direito da União Europeia. E que obrigações é que eu me reporto? De facto... Que, aliás, foram essas que também atrapalharam o atual processo, segundo o Governo. Sim. Nós estamos a falar de um monopólio, que é um monopólio aéreo, neste caso concreto. Estamos a falar de uma companhia de bandeira, que é a única companhia que exerce em condições de monopólio, e, portanto, não está a exercer no espaço nacional em concorrência com outras empresas. E, em todo o caso, mesmo que nós estejamos a falar de uma empresa pública ou privada, mas que prossegue serviços de interesse geral, qualquer que seja a natureza, essa empresa tem que assumir uma obrigação de todo o seu comportamento não pode constituir obstáculo para a missão particular que lhe foi confiada. E nós estamos a falar, a TAP tem um especial papel na ligação do Portugal continental com os países de língua portuguesa. E, portanto, há a missão particular como foi criada, a missão histórica que a TAP foi criada, não pode ser derrogada em resultado de uma mera alienação para um particular. Esse particular tem... Mas ainda hoje o Governo frisou no Conselho de Ministros que estavam acautelados os interesses nacionais, que o hub seria mantido em Lisboa, que os trabalhadores seriam mantidos na empresa e que todas essas condições estavam expressas no caderno de encargos. Sim, não sabemos. À partida é a palavra do Governo. Porquê? Porque não há uma entidade externa. E a inexistência dessa entidade externa permite-nos confiar na palavra do Governo. Portanto, todo este processo devia estar rodeado de uma maior transparência, e o que nós percebemos, a decisão de hoje, apesar de ser uma boa notícia, é que nada está planeado. É que parece... o que aconteceu com o processo do BPN é precisamente isso. No processo do BPN, só no último dia que foi fixado no memorando é que foi feita a venda. O que quer significar que o processo está a esta falta de planeamento, que apesar, a minha opinião, ser uma boa notícia, mas devia-se estar rodeado de maior transparência. Portanto, partindo do princípio que é um facto que esta privatização vai, de facto, prosseguir no próximo ano, e tendo em consideração que o seu entender é que é positivo que tenha havido este adiamento, acha que pode haver uma nova oportunidade para o Governo de definir um novo caderno de encargos e desta vez num processo mais transparente até perante a opinião pública? Não consigo antever, não consigo prever. Mas seria uma oportunidade que, no seu entender, o Governo devia agarrar? Seria uma oportunidade de repensar o interesse estratégico
desta empresa e provavelmente criar novos processos de privatização, mas que não coloquem em causa a missão inicial que foi confiada especialmente à TAP e que, a meu ver, devia ser mantido no Estado. Pelo menos... Qual é o seu entendimento do que aconteceu hoje? Porque o Governo justifica-se com o facto de Efromovich não ter apresentado garantias bancárias e o empresário já veio dizer a vários órgãos de comunicação social que não é bem assim, que deve ter havido um mal-entendido. Enfim, todas essas negociações têm sempre avanços e recuos. Quando as negociações são transparentes e percebidas pelo público em geral, que estão submetidas, devem estar sempre submetidas a um escrutínio, nós conseguimos perceber todos os passos. Neste caso concreto nós não conseguimos perceber, apenas conseguimos perceber que provavelmente deve ter havido uma série de equívocos formais, nomeadamente a exigência de prestação de garantias que não foram acometidas, porque nós sabemos que mesmo do ponto de vista jurídico, e nós estamos a falar já do ponto de vista jurídico e do ponto de vista formal, há aspectos formais que podem parecer para o público em geral despicientos e que depois são muito importantes para as partes. A mensagem fundamental é que não há planeamento. Ou seja, por parte do Governo, por parte do Estado, não há um planeamento, não há uma antecipação destes pormenores e devia haver uma maior preparação por parte de quem está a seguir este dossiê e evitar, de facto, o exemplo menos feliz que foi a única privatização do BPN, evitar que no último dia, previsto no memorando, seja feita a venda em condições que também não percebemos, mas que não são vantajosas. Se Efromovich diz que no dia 27... que era o dia suposto da assinatura do contrato, teria as tais garantias bancárias, porque é que o Governo não esperou por este dia? Lá está. Evidentemente que nós estamos a falar provavelmente do último Conselho de Ministros útil antes do final do ano. Estamos também a reportar-nos a um aspecto de visibilidade, porque nós não... Desde que estamos em cumprimento do memorando no âmbito deste plano de ajuda financeira, de ajustamento financeiro, somos observados por entidades externas. E há este efeito de reflexo, não é? De tentar encontrar uma data definitiva, com anúncios que nós durante esta semana temos vindo a assistir, de anúncios que vai ser tudo resolvido até quinta-feira, para demonstrar eficiência e rapidez. E normalmente quando se anuncia... Seriam 7 dias, hoje é dia 20... Exatamente. Mas quando se anuncia quando se cria expectativas, não é? Eu acho que a criação de expectativas e depois a própria frustração, neste caso para o Governo concreto, porque isto é uma frustração para o Governo, mesmo que o Governo venha defender que está em causa o interesse estratégico. Acha que o Governo poderá ter percebido por algum motivo que afinal este era um mau negócio e arranjou este motivo para recuar? Seria útil o Governo explicar isso. Eu não consigo perceber se isso aconteceu. A minha interpretação é que há uma falta de planeamento neste processo e que o Estado português deveria acautelar de forma transparente e clara o interesse estratégico e a manutenção da TAP na sua esfera. Agora há um problema para resolver até à próxima privatização, se ela se concretizar, e que o próprio Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, admitiu, que é a questão da tesouraria da TAP. Através das normas europeias, o Estado não pode injetar capital, a empresa tem um passivo de 1.200 milhões de euros. O que é que se pode fazer a partir daqui? Aqui a resposta seria estritamente jurídica, mas eu vou tentar simplificar. Quando nós estamos a falar destes serviços de interesse geral, mesmo que tenham que cumprir as regras da concorrência e mesmo que o Estado esteja impedido de intervir especificamente do ponto de vista financeiro, há uma margem conferida por parte do tratado que o Estado pode defender através de uma missão, a expressão que é utilizada no tratado, no artigo 106 do Tratado de Funcionamento, é a missão particular que lhe foi confiada. Portanto, nós estamos a falar de um serviço que exerce as suas funções em monopólio e o Estado pode entender que as regras de concorrência não devem constituir de modo algum obstáculo a garantir a missão inicial para que a TAP foi confiada, que é garantir o transporte em condições mínimas e, portanto, mesmo que isso signifique um avanço de tesouraria. Ou seja, se o Estado conseguisse provar isso que está agora a explicar legalmente, poderia fazer essa injeção de capital? Enfim, há várias formas de fazer. Pode não ser através de uma injeção direta, pode ser inclusive através de prestação de garantias. Nós estamos nesse caso concreto. O Estado pode, através de um regime especial, que é o regime das garantias pessoais do Estado, pode aparecer como garante de outras relações, nomeadamente relações creditícias. Portanto, mas financeiramente que peso é que isso teria para os cofres do Estado?
Evidentemente que nós, quando falamos em garantias, falamos em dívida acessória. Portanto, a dívida acessória só é acionada a partir do momento em que seja incumprida. E, portanto, o Estado apareceria aqui como um garante, como um fiador, como um avalista, e, portanto, seria uma forma de intervenção, com muitas cautelas, porque, de facto, o Estado não pode distorcer a concorrência em todo o caso. Para este caso especial e por se tratar de um serviço de interesse geral, há uma possibilidade de derrogação em torno das obrigações da União Europeia. Em que medida é que acha que esta decisão em relação à TAP hoje pode prejudicar a privatização da ANA? Bem, vamos cá ver, eu penso que ligou-se a TAP à ANA, enfim, por razões óbvias, porque a própria parte que esteve envolvida também fez depender de uma série de condições da compra da ANA. Eu acho que não é obstáculo, não constitui obstáculo. Eu até veria estes dois processos de forma independente, eu não ligaria aos dois processos. Mas lá está, tudo está associado à forma como o Governo gera todo este tipo de processo e a falta de planeamento é evidente. De que forma é que devia ser gerido daqui para a frente? Como é que gostaria agora, em 2013, ver o novo processo de privatização da TAP? Não gostaria, mas a ter de acontecer como parece vai acontecer. Com transparência, com um organismo independente, devia haver um organismo independente, não nomeado pelo Governo, provavelmente com a intervenção da Assembleia da República. Então a Assembleia da República poderia ter aqui um papel importante. O Governo é parte interessada, portanto, os consultores que tratam este processo são partes interessadas, porque estão dependentes de decisões do Governo e, portanto, à partida eu daria enfoque especial à transparência em todo este processo e à existência de um plano pré-determinado e o menu já existe, o cardápio já existe, está definido nas regras da OCDE e eu seguiria o cardápio definido nas regras da OCDE e tentaria ser o mais transparente possível. Ainda em relação à questão da tesouraria, o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, disse no final do Conselho de Ministros que a tesouraria não podia estar dependente de épocas altas e baixas e tinha de existir uma gestão mais atrativa no curto e médio prazo. Acha que este poderá ser uma espécie de recado para a equipa de gestão da TAP, que poderá estar aqui nas entrelinhas, que tem de haver uma gestão mais eficiente, que pode passar por despedimentos, uma forma de resolver o passivo? Vamos cá ver, como qualquer negócio, o negócio não pode ser visto numa perspectiva de curto prazo. Evidentemente que se nós olharmos para o curto prazo e com o ciclo económico em que vivemos, em a recessão, em que o consumo influencia e a liquidez das famílias também influencia o próprio negócio, não só este, mas todos, evidentemente que se nós pensarmos no curto prazo, até pode ser um cenário caótico, não é? Até pode ser um cenário de prejuízo, de passivo, de assunção de passivo. A visão empresarial pressupõe sempre o médio e longo prazo, o que quer significar é como as próprias colheitas agrícolas. Se nós estamos a falar de uma colheita agrícola que é 4 anos, nós durante os primeiros 3 anos temos que suportar a colheita, portanto, temos que custear. É óbvio que só no 4º ano é que nós conseguimos obter algum lucro. Aqui passa-se o mesmo. De facto, nós não podemos ter uma visão de curto prazo, mas uma visão de médio e longo prazo, nomeadamente confrontando os custos fixos e os custos variáveis. Ou seja, não é possível resolver a questão do passivo num ano? Não. E há aqui esta lógica... Nem atenuar? À partida não. Eu penso que eu não vejo sequer nesses termos. Porque, de facto, a própria detenção do Estado da participação, mesmo que estejamos a falar de regras de contabilidade privada, a visão que o Estado tem, a visão negocial que o Estado tem, é sempre uma visão de tesouraria. O Estado está sempre preocupado em saber se o negócio é bom ou mau, na medida em que isso, no dia 31 de dezembro de cada ano, representa entrada ou saída. Mas não pode ser assim. Não é assim que funcionam as empresas. As empresas funcionam com uma lógica de médio e longo prazo. Mas acha que a empresa é atrativa com um passivo de 1.200 milhões? A partida, há vários estudos. E no próximo ano será tão atrativa quanto era este ano? Os estudos são muito divergentes. Nós, à partida, podíamos sustentar que sim, à partida podíamos sustentar que não, mas é como qualquer negócio, não é? E nós não conseguimos prever um efeito que é aqui avassalador. Porquê é que acha que só apareceu um comprador? À partida, como em qualquer processo negocial, tem que haver interesse, tem que haver um encontro entre a oferta e a procura. No caso da ANA, por exemplo, já apareceram 4 ou 5 interessados. Exatamente, porque é mais interessante, porque é mais interessante. Aqui, o processo pressupõe sempre um encontro de vontades. E nós aqui até tínhamos um interessado. E esse interessado, por se encontrar isolado,
até estava numa posição muito vantajosa. Vantajosa para ele, não muito benéfica para o Estado, porque o Estado estaria, no fundo, capturado por esse interessado, porque o interessado invocaria na mesa negocial que seria o único e que, se acontecesse alguma coisa, sairia, não é? Sob pena de ameaça. Mas eu penso que esta questão é uma falsa questão. O que é preciso é, de facto, um planeamento correto e transparente de todo este processo, e a visão da empresa e a visão de negócio que o Estado deve ter não é uma visão, não deve ser uma visão apenas de mero encaixe financeiro. Vamos então olhar ainda para outro tema que está a marcar a atualidade, continua a marcar a atualidade, que é o Orçamento do Estado. Hoje terminou o prazo para o Presidente da República pedir a fiscalização preventiva. Parece-lhe provável que ele peça a fiscalização sucessiva? Vamos cá ver. Quando nós olhamos para o orçamento, e quando eu leio o orçamento, à partida eu não vejo, comparativamente ao ano passado, enfim, tento encontrar a visão do orçamento do ano passado, eu não vejo que haja algum tipo de inconstitucionalidade. Enfim, houve uma cautela especial por parte do Governo na elaboração desta proposta. Mas há dúvidas, por exemplo, sobre o corte das pensões, sim, na proporção do corte dos salários dos trabalhadores? Com certeza. Mas eu não vejo à partida, confrontando para o orçamento do ano passado, não vejo à partida que haja aqui uma componente de inconstitucionalidade. Mas, em todo o caso, nós já sabíamos uma coisa, já sabíamos que o processo não ia para a fiscalização preventiva. Portanto, isso já estava assumido. O próprio Presidente da República já teve experiência nas finanças e, portanto, um Presidente da República que no passado teve experiência nas finanças sabe que o próximo ano, especialmente difícil, não pode entrar em duodécimos. Portanto, isso já saberia e, portanto, há aqui uma decisão utilitarista. Isto porque se tivesse tido a fiscalização preventiva ou porque todo o processo ter-se atrasado e no dia 1 de janeiro não teríamos orçamento? Não teríamos orçamento. Mesmo que se sustentasse que seria possível, no regresso ao Parlamento, em 1 ou 2 dias, acautelar as normas, não é possível. Agora, mas seria assim tão grave para o país começarmos o ano em duodécimos? Sem dúvida, porque o orçamento de 2012 tem uma componente de ciclo que nós não temos em 2013. Em 2013 o desemprego está agravado, portanto há aqui uma componente de estabilizadores automáticos, nomeadamente através do subsídio de desemprego, que não está acautelado. Portanto, nós estaríamos a falar de um ciclo que exigiria uma maior despesa e estaríamos a gerir essa maior despesa do lado dos subsídios de desemprego com o orçamento do ano anterior. Portanto, basicamente, nós estamos a realizar limites de despesa em janeiro de 2013 com base em janeiro de 2012. Ou seja, isso, em termos mais práticos, isso iria significar que em janeiro não ia haver dinheiro para pagar subsídios de desemprego, prestações sociais? Provavelmente. Eu estou a falar em termos genéricos. Porquê? Porque tudo depende de uma regra que é a regra do cabimento. E o que é o cabimento? Na realidade, a despesa só pode ser realizada até um determinado limite. E, portanto, quando estamos a falar em fases de ciclo diferentes, com o agravamento da recessão, evidentemente que o cabimento não se ajusta, não é? E, portanto, há este problema em concreto, portanto, geraria alguns entraves e mesmo em algumas rúbricas de despesa que estariam sobre-orçamentadas, haveria o risco de o Estado, num momento inicial, poder gastar mais, quando na realidade não poderia. Portanto, há esta questão. E há também agora a questão da fiscalização sucessiva. Mesmo que o Presidente da República não a peça, António José Seguro já veio hoje garantir que o PS vai pedir. Sim, a questão é esta. Para haver um pedido de fiscalização sucessiva tem que haver perguntas concretas. Também há um mito que, no fundo, vamos avançar para a fiscalização sucessiva. Sim, não é sobre todo o orçamento, não é possível os deputados ou o Presidente da República apresentarem um pedido de fiscalização sucessiva em termos genéricos, dizer o orçamento é inconstitucional e, portanto, aprecia em termos. Portanto, o Tribunal Constitucional aprecia as perguntas que são feitas e, com base nas perguntas, declara ou não inconstitucionalidade. Portanto, estamos a falar de apreciação concreta de normas, não estamos a falar de apreciação abstrata. O que quer significar que o que eu vejo neste momento é que o próprio Presidente da República e os próprios deputados do PS estão dispostos a apresentar, provavelmente, a fiscalização sucessiva, mas estão à espera de estudos. Portanto, há a necessidade de haver um estudo, um enquadramento, com tempo, não é a 2, 3 dias, e mantém aberta essa possibilidade. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que, quando entrarmos em janeiro, vamos ver se vai ser ou não apresentada a fiscalização sucessiva, se é detectado. Eu, como digo, como jurista, não encontro à partida nenhum entrave, independentemente da questão das pensões. Não há nada que lhe suscite dúvidas no Orçamento do Estado? À partida não me parece. Acho que não obstante, materialmente, o orçamento ser muito violento, ter um impacto muito violento nas famílias. À partida não estou a ver que haja... Nem mesmo na questão que compara as pensões com os salários. Não, quando estão a tributar pensões acima de 1.350 euros brutos.
A questão é esta. Há aqui um aspecto que não é de inconstitucionalidade, mas é um aspecto material e que choca as pessoas. É que nós, quando falamos em pensionistas, nós estamos a falar de um grupo de pessoas que já não têm hipótese de oferir outros rendimentos que não aqueles. E que contribuíram durante toda a sua vida útil na expectativa de oferir um determinado tipo de rendimento. Porque a questão levantada no orçamento do ano passado foi também a de equidade, que também se pode dizer que é uma questão relativa. Há muitas pessoas que defendem que não se pode falar de equidade entre função pública e privados. Sim, mas são fases da vida diferentes, em todo o caso. E, portanto, não há esta perspectiva, a equidade, neste sentido, porque não é uma igualdade, não é a igualdade em sentido geral, mas é a chamada equidade fiscal. Também deve implicar o tratamento desigual de situações desiguais. E nós estamos a falar, assalariados e pensionistas são situações muito diferentes. Mas tudo isto para dizer... Por isso mesmo não poderá aí também ser questionado... Não, à partida. Mas eu diria o seguinte, há aqui um aspecto que choca, mas é um aspecto material, não é um aspecto constitucional. E que impressiona muitas pessoas, o público em geral. É que o pensionista não tem hipótese, não está rígido, porque recebe aquela pensão e está perfeitamente capturado pelo Estado do ponto de vista da retenção destes valores. Foi o que aconteceu nos anos anteriores, quando falamos, por exemplo, das ditas pensões milionárias. Quando o Estado veio dizer, através da contribuição de solidariedade, veio criar uma obrigação de quem oferisse pensões superiores a 5 mil euros, pensões várias do setor público, mesmo em acumulação, teria que entregar a partir dos 5 mil euros uma percentagem, que aumentou, porque no fundo manteve-se essa contribuição solidária e aumentou acima de 5 mil euros. Nós estamos a falar quase 40% do montante das pensões que tem de ser entregue. Mas voltamos ao mesmo. Tratam-se de pessoas que não têm outra forma de oferir rendimentos. Isso choca muito o público em geral. Mas o chocar não quer significar que seja inconstitucional. No fundo é essa a ideia e, portanto, impressiona. Da mesma forma, se eu questionasse sobre a tributação de rendimentos elevados, portanto, se eu falasse da tributação de rendimentos superiores a 5 milhões de euros, eu diria que tem que ser tributado. Mas eu sei que só são tributados se estiverem previstos na lei. Mas choca. Para terminar, a consequência de uma fiscalização sucessiva, se ela acontecer, poderá ser, como aconteceu no ano passado, forçar o Governo a encontrar uma alternativa? Na realidade, o Governo está... há aqui uma visão cinzenta e de ameaça em torno deste sucesso ou não da declaração de inconstitucionalidade. O Governo já está muito dependente das decisões do Tribunal Constitucional, nomeadamente a decisão de 2012. Já está muito condicionado. E vimos, e se assistimos de forma muito clara, assistimos a todo este processo de adaptação, não é? Mesmo com a apresentação do Orçamento do Estado, todo este processo de adaptação em torno de uma decisão do Tribunal Constitucional. Temos mesmo que terminar em 30 segundos a sua nota final, que queria há pouco mencionar. Sim, eu queria assinalar aqui um aspecto muito importante. A semana passada faleceu Hirschman, que é um professor alemão de economia, que fez um estudo muito interessante em 1970 que se chama Saída, Voz e Lealdade. E é um estudo atualíssimo, não obstante ter sido feito em 1970, que estuda o tipo de reação das massas em função de decisões políticas, mesmo que polémicas. E há 3 tipos de comportamentos. A saída, que no fundo seria representada através da imigração. A voz através do protesto e a lealdade que conformaria a maior saída ou voz. É um estudo muito interessante, muito atual, para percebermos este comportamento de massas, todas estas manifestações. Fica então aqui a sua sugestão. Muito obrigada pela sua análise neste Hora Económica. Até à próxima semana. Até à próxima.